silêncio da manhã não é vazio, ele é carregado. Antes que as vozes do mundo disputem sua atenção, existe um intervalo sagrado em que o espírito ainda não foi contaminado pela pressa, pelo medo ou pelas urgências alheias. É nesse espaço que o céu fala com mais clareza. Não porque os anjos só atuem nesse horário, mas porque a alma humana ainda não ergueu suas defesas, ainda não se fechou, ainda não decidiu sobreviver em vez de ouvir. O silêncio da manhã é um portal porque ele não exige força, exige rendição. Quem tenta controlar o dia desde o primeiro minuto, perde acesso a esse lugar invisível onde as instruções são entregues antes das batalhas começarem. Muitos confundem silêncio com ausência, quando na verdade ele é presença concentrada. As Escrituras revelam que Deus não se manifesta no barulho, nem na agitação, nem no excesso de palavras. Ele se manifesta na escuta refinada, no coração que não está disputando atenção com 1000 estímulos. A manhã oferece isso naturalmente. O corpo ainda está despertando, a mente ainda não corre em círculos, o espírito ainda está sensível. É por isso que decisões tomadas nesse período carregam mais paz e menos arrependimento. Não é misticismo vazio, é ordem espiritual. Quando você ignora esse silêncio e mergulha diretamente no ruído do dia, algo se fecha sem que você perceba. Não é castigo, é consequência. Você passa a reagir em vez de conduzir. O portal não se fecha porque Deus se retira. Ele se fecha porque o coração se distrai. O silêncio da manhã não grita por atenção, ele espera. E quem não aprende a esperar, perde a chance de ouvir orientações que evitariam dores desnecessárias horas depois. Existe uma diferença profunda entre acordar e despertar. Acordar é biológico. Despertar é espiritual. O silêncio é o fio que separa essas duas experiências. Quem desperta nesse silêncio não começa o dia perguntando o que precisa fazer. Começa perguntando o que precisa compreender. Essa inversão muda tudo. A ansiedade diminui, o peso se organiza, as escolhas se alinham. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a direção chega antes deles. Esse portal não se mantém aberto automaticamente. Ele responde à intenção. Mesmo poucos minutos de silêncio consciente já são suficientes para ativar esse espaço de escuta. E quem atravessa esse portal uma vez passa a reconhecê-lo sempre. O dia pode ser caótico, mas algo permanece ancorado. O silêncio da manhã não é apenas o início do dia. Ele é a chave que define como o restante dele será vivido. E o que será revelado a seguir explica por que essa escuta precisa acontecer, antes de qualquer outra voz. Os anjos falam antes do caos, porque a ordem sempre precede o confronto. No mundo espiritual, nada é liberado no meio da confusão. A instrução chega antes, quando ainda há clareza para recebê-la. O erro de muitos é imaginar que o auxílio divino surge apenas quando tudo desmorona. Mas a Escritura mostra o oposto. A advertência vem primeiro. O aviso antecede a queda. A direção se manifesta antes da escolha errada. Quem aprende a ouvir cedo, evita batalhas que nunca precisariam acontecer. O caos diário não nasce de grandes tragédias, mas de pequenas decisões tomadas sem alinhamento. Palavras ditas no impulso, caminhos escolhidos por medo, respostas dadas sem discernimento. É por isso que os anjos falam quando o dia ainda está em formação. Eles não competem com o barulho porque não precisam competir. A mensagem é liberada quando o coração ainda está maleável, quando a mente ainda não se fechou em certezas frágeis. Depois que o caos se instala, a escuta se torna mais difícil. Não porque o céu se cala, mas porque o interior humano se agita. Há um padrão espiritual recorrente nas Escrituras. Visitas celestiais acontecem em momentos de recolhimento, vigilância ou transição. Não surgem no auge da distração, mas no instante em que alguém está entre o descanso e a ação. A manhã carrega exatamente esse estado. É quando o dia ainda não exigiu respostas, mas já pede direção.
Os anjos falam nesse ponto porque sabem que depois o coração estará ocupado demais tentando sobreviver. Quando você ignora essa voz inicial, o dia não perde o rumo de uma vez. Ele vai se desviando lentamente. Uma escolha desalinhada puxa outra. Uma reação precipitada abre espaço para outra ainda mais confusa. Ao final do dia, o cansaço não vem apenas do esforço físico, mas da falta de direção espiritual. O caos, então, parece inevitável, quando na verdade foi apenas não escutado no início. Ouvir antes do caos não é sobre prever problemas. É sobre ajustar o interior. A voz que vem cedo não revela tudo o que vai acontecer, mas prepara quem você precisa ser para atravessar o que vier. Ela não elimina desafios, mas redefine como você entra neles. É isso que muitos não percebem. A proteção mais eficaz não é a que impede o problema, é a que impede que o problema governe você. Esse princípio muda a forma como o dia é vivido. Quando a escuta acontece cedo, o caos até pode surgir, mas não encontra terreno fértil. Ele bate, mas não se instala. Ele pressiona, mas não domina. E essa capacidade de atravessar sem se perder começa sempre no mesmo ponto: ouvir quando ainda está calmo. O próximo passo revela o que acontece dentro de quem escolhe escutar antes de falar, e por que essa decisão altera completamente o rumo do dia. Ouvir antes de falar muda a arquitetura interior do dia. Quando a primeira ação da manhã é a escuta, algo se organiza em silêncio dentro de você. A mente desacelera sem esforço. O coração assume um lugar de governo, e as palavras deixam de ser reações para se tornarem respostas. Existe uma diferença profunda entre quem fala para se defender e quem fala a partir de direção. Essa diferença não nasce no meio do conflito. Nasce antes, no momento em que alguém decide calar por dentro para ouvir por cima. Falar cedo demais cria ruído. Opinar cedo demais cria desvios. Decidir cedo demais sem escuta cria cansaço acumulado. A escuta inicial estabelece um eixo. Ela não dita cada passo, mas alinha o centro. Quem começa o dia falando demais, passa o restante do tempo tentando corrigir o que disse. Quem começa ouvindo fala menos e acerta mais, não por técnica de comunicação, mas por governo interior. Há um princípio espiritual claro: a palavra tem peso conforme a origem de onde ela nasce. Quando nasce da ansiedade, pesa. Quando nasce da escuta, sustenta. Ouvir antes de falar muda a qualidade do que você libera ao longo do dia. Conversas difíceis perdem o tom de confronto. Decisões complexas perdem a urgência desesperada. Até o silêncio se torna eloquente. O interior foi ajustado antes de ser pressionado. Muitos acreditam que precisam falar para não perder espaço, quando na verdade perdem espaço exatamente por falar sem escutar. A escuta inicial protege de exposições desnecessárias, conflitos evitáveis e promessas que não deveriam ter sido feitas. Ela cria uma espécie de filtro invisível. Nem tudo precisa ser respondido. Nem tudo precisa ser explicado. Nem tudo precisa ser resolvido naquele momento. Quem ouve cedo, aprende a discernir o que merece voz e o que merece espera. Esse hábito altera até a percepção do tempo. O dia parece menos acelerado porque a mente não corre atrás de tudo ao mesmo tempo. A escuta traz hierarquia. Algumas coisas descem de prioridade, outras sobem. O essencial fica claro. O acessório perde força. E isso não acontece por planejamento. Acontece por alinhamento. Quando o interior está alinhado, o exterior se organiza por consequência. Ouvir antes de falar também revela algo incômodo. Nem toda urgência é real. Muitas pressões se dissolvem quando não encontram uma resposta imediata. O silêncio estratégico, nascido da escuta, desmonta armadilhas emocionais que só funcionam quando alguém reage no impulso. Amanhã é o treino para isso. Quem aprende a ouvir nesse primeiro momento, aprende a governar a própria voz ao longo do dia. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse processo.
porque nem toda mensagem chega em qualquer hora. Há palavras que não descem quando o coração está carregado demais. E entender isso muda completamente a forma como você atravessa o dia e a noite. Há mensagens que não chegam à noite porque o coração já está pesado demais para sustentá-las. A noite carrega o acúmulo do dia, as conversas não resolvidas, as decisões adiadas, as tensões que foram engolidas em silêncio. Quando o dia termina, a alma está cheia, e aquilo que está cheio não consegue receber com clareza. Não é que o céu se feche à noite, é que o interior humano se torna um território congestionado. Amanhã, ao contrário, oferece espaço. E toda revelação precisa de espaço para pousar. As Escrituras mostram que a noite é tempo de descanso, não de direção. É tempo de recolher o que foi vivido, não de iniciar novos alinhamentos. A direção vem quando o espírito ainda não está sobrecarregado. Por isso, insistir em receber clareza profunda quando o dia já drenou tudo, gera frustração. Muitos oram à noite pedindo respostas e acordam ainda confusos, não porque não foram ouvidos, mas porque o momento certo de escuta foi ignorado. A manhã entrega algo que a noite não consegue: neutralidade emocional. Durante o dia, emoções se acumulam. À noite, elas se assentam, mas não se dissolvem. Elas permanecem ali, ocupando espaço interno. A manhã vem antes desse acúmulo. Ela permite ouvir sem o filtro do desgaste. É nesse estado que mensagens delicadas, ajustes sutis e advertências silenciosas conseguem ser percebidos. Algumas orientações não suportam o peso emocional do fim do dia. Elas precisam de leveza para serem compreendidas. Existe também um fator espiritual importante. À noite, a mente tende a revisitar o que passou. Pela manhã, ela ainda está aberta ao que pode vir. Uma mente presa ao passado tem dificuldade de receber instruções para o futuro. Por isso, muitas respostas que não chegam à noite aparecem de forma clara ao amanhecer. Não porque o problema mudou, mas porque o receptor mudou. O coração amanheceu mais limpo do que anoiteceu. Quando alguém aprende isso, para de forçar respostas fora do tempo. Passa a respeitar o ritmo da revelação. Algumas perguntas precisam dormir para que a resposta acorde. E quando essa resposta vem pela manhã, ela vem sem esforço, sem confusão, sem peso. Ela se encaixa. Ela faz sentido. Ela não gera ansiedade, gera direção. Ignorar esse princípio leva muitas pessoas a espiritualizarem o cansaço. Tentam ouvir quando já não têm energia para discernir. Amanhã não exige resistência. Exige disponibilidade. E é essa disponibilidade que permite que certas mensagens, que nunca chegariam à noite, encontrem caminho logo cedo. O próximo ponto revela como essa escuta matinal redefine completamente a forma como alguém desperta, mostrando a diferença entre acordar apenas com o corpo e acordar com o espírito preparado para o dia. Acordar cansado e acordar alinhado são experiências completamente diferentes, mesmo quando o corpo dormiu o mesmo número de horas. O cansaço que muitos sentem ao despertar não vem apenas da falta de descanso físico, mas da ausência de ajuste interior. Dormir não reorganiza o espírito. O sono interrompe a atividade do corpo, mas não necessariamente realinha o coração. É por isso que algumas pessoas acordam exaustas mesmo após uma noite inteira de repouso, enquanto outras despertam com clareza, mesmo enfrentando dias difíceis. A escuta matinal redefine esse despertar. Quando o primeiro movimento do dia é interior, algo se reposiciona antes que o peso retorne. O alinhamento não remove responsabilidades, mas muda a forma como elas são carregadas. Quem acorda alinhado não se sente imediatamente pressionado pelo que precisa ser feito. Há uma consciência silenciosa de direção. O dia não parece um ataque, parece um caminho. Essa diferença altera a energia, o foco e até a postura emocional ao longo das horas seguintes. Acordar cansado é acordar em estado de defesa. A mente já desperta antecipando problemas, lembrando falhas,
revivendo conversas e projetando cenários negativos. Acordar alinhado é acordar em estado de governo. A mente desperta orientada, o coração assume o centro e o corpo responde com mais estabilidade. Não é entusiasmo vazio, é ordem interna. E essa ordem nasce quando a primeira referência do dia não é o mundo, mas a escuta. Muitos tentam resolver o cansaço com estímulos externos, quando o esgotamento é interno. Café, distrações, ruído e pressa apenas mascaram a desorganização interior. A escuta da manhã faz o oposto. Ela reduz a necessidade de compensações. Quando o interior está alinhado, o corpo coopera. A ansiedade diminui, a respiração se aprofunda, as tarefas parecem menos ameaçadoras. O dia não muda. Quem muda é a forma de atravessá-lo. Esse alinhamento também protege contra o desgaste acumulado. Quem acorda cansado tende a gastar energia lutando contra o dia. Quem acorda alinhado usa a energia para caminhar com ele. Essa diferença se amplia com o tempo. Dias alinhados geram semanas mais leves. Semanas mais leves evitam o colapso que muitos atribuem apenas ao excesso de trabalho, quando na verdade nasce da falta de direção interior. O mais revelador é que esse alinhamento não exige grandes rituais nem longos períodos. Ele exige intenção e constância. Poucos minutos de escuta consciente já reposicionam o centro. E quando esse centro está firme logo cedo, o restante do dia encontra menos resistência interna. O que vem a seguir expõe um alerta que quase ninguém percebe pela manhã, mas que influencia decisões, relações e caminhos ao longo do dia inteiro, sem que a pessoa se dê conta disso. Existe um alerta sutil pela manhã que muitos ignoram. Não por desatenção, mas por hábito. Ele não vem como um aviso claro, nem como uma sensação intensa. Vem como um incômodo leve, uma pausa interior, um pensamento que surge sem insistência. Justamente por ser discreto, ele costuma ser atropelado pela pressa de começar o dia. E é esse pequeno alerta ignorado que mais tarde se transforma em confusão, desgaste ou arrependimento. Esse alerta não aponta necessariamente para um perigo imediato. Ele aponta para um ajuste, algo que não deve ser feito daquele jeito, naquele tom, naquele ritmo. Quando ouvido cedo, ele poupa energia, preserva relações e evita caminhos que parecem inofensivos no início, mas cobram caro depois. O problema é que a mente treinada na urgência aprende a desprezar tudo o que não grita, e o céu raramente grita. Amanhã é o único momento em que esse alerta consegue atravessar sem competir com o excesso de estímulos. Ao longo do dia, ele até tenta reaparecer, mas encontra camadas de justificativas, compromissos e distrações. Pela manhã, ele encontra espaço. Não força, apenas sinaliza. Ignorá-lo não gera consequências imediatas, e é isso que engana. A ausência de impacto imediato cria a falsa sensação de que ele não era importante. Muitos só percebem esse alerta quando já estão no meio do problema. Aí ele reaparece como lembrança. A sensação de que algo já tinha sido percebido antes, mas foi deixado de lado. Essa percepção tardia não vem para acusar, vem para ensinar. Mas o custo já foi pago. O alerta da manhã não evita dificuldades por mágica. Ele evita decisões desalinhadas que transformam dificuldades em fardos desnecessários. Ouvir esse sinal exige humildade interior. Exige aceitar que nem tudo precisa ser resolvido rápido, que nem toda oportunidade deve ser agarrada, que nem toda resposta precisa ser dada. Amanhã ensina esse ritmo porque ainda não colocou o indivíduo em modo de defesa. Ainda não exigiu desempenho. Ainda não pediu resultados. Ela apenas oferece direção. Quando alguém aprende a respeitar esse alerta sutil, algo muda profundamente. A vida começa a fluir com menos resistência. Não porque os desafios diminuem, mas porque os erros repetitivos cessam. O desgaste que vinha de escolhas apressadas começa a desaparecer. O dia se torna mais coerente, menos fragmentado. O próximo ponto
aprofunda um obstáculo ainda mais silencioso, mostrando como a própria mente pode interferir na escuta, mesmo quando a mensagem já foi liberada. E por que isso acontece com tanta frequência? Quando o céu fala, a mente muitas vezes atrapalha, não por maldade, mas por excesso. A mente humana foi treinada para antecipar, analisar, proteger e controlar. Esse treinamento constante cria um ruído interno que não silencia facilmente. Mesmo quando a mensagem já foi liberada, ela precisa atravessar camadas de pensamentos, memórias, expectativas e medos. E é nesse trajeto que muita coisa se distorce ou se perde. A mente tende a interpretar a mensagem antes de permitir que ela se assente. Em vez de escutar por inteiro, ela reage. Questiona a lógica, mede as consequências, compara com experiências passadas. Esse movimento acontece rápido, quase automático. O resultado é que a mensagem espiritual, que pede acolhimento, encontra resistência racional. Não porque seja irracional, mas porque não se submete ao controle imediato da mente. Esse conflito é mais evidente pela manhã, porque o conteúdo ainda está fresco. A escuta aconteceu, mas a mente desperta logo depois tentando organizar tudo sozinha. Quando isso acontece, o sentido original se dilui. A direção vira dúvida. A paz vira análise excessiva. A clareza vira confusão. Não porque a mensagem mudou, mas porque a mente assumiu o comando antes do coração integrar o que foi ouvido. Há um padrão claro. Quanto mais alguém tenta entender tudo imediatamente, menos consegue sustentar o que ouviu. A mensagem espiritual não pede pressa, pede assimilação. Ela não exige resposta imediata, exige maturação. A mente, no entanto, busca fechamento rápido. Quer concluir, decidir, resolver. E nesse processo, ela atropela nuances que só se revelariam com tempo e silêncio. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas dizem que ouviram algo pela manhã, mas perderam aquilo ao longo do dia. Não perderam, descartaram sem perceber. A mente classificou como impraticável, improvável ou inconveniente. E ao fazer isso, interrompeu o efeito da mensagem. Não houve rebeldia consciente, apenas impaciência interior. Aprender a não deixar a mente atrapalhar é aprender a sustentar a escuta sem pressa. É permitir que a mensagem caminhe com você ao longo do dia, revelando camadas conforme as situações surgem. Quando isso acontece, a orientação se confirma na prática. Situações inesperadas fazem sentido. Decisões se encaixam. O que parecia abstrato pela manhã se mostra concreto horas depois. Esse equilíbrio entre mente e escuta é fundamental para o próximo ponto, porque ele revela o peso da primeira voz que você permite governar o seu dia. E como essa escolha silenciosa define tudo o que vem depois. A primeira voz que você ouve governa o tom do seu dia, mesmo que você não perceba. Não se trata apenas de som, mas de referência. Aquilo que ocupa o centro logo no início define o ritmo, a prioridade e a interpretação de tudo o que vem depois. Quando a primeira voz é a urgência, o dia corre. Quando é o medo, o dia pesa. Quando é a escuta, o dia se organiza. Essa escolha acontece em silêncio, antes de qualquer decisão consciente. A primeira voz não precisa ser externa. Muitas vezes, ela é um pensamento recorrente, uma lembrança, uma preocupação antiga que desperta junto com o corpo. Quando isso acontece, o dia começa sendo governado pelo passado ou pelo futuro imaginado, nunca pelo presente alinhado. A escuta matinal interrompe esse ciclo, porque ela reposiciona a fonte de autoridade interior. Em vez de reagir ao que surge, você passa a responder a partir do que ouviu. Quem permite que a primeira voz seja o mundo, passa o dia tentando se ajustar às circunstâncias. Quem permite que a primeira voz seja a escuta, passa o dia ajustando as circunstâncias a partir de dentro. Essa diferença não elimina desafios, mas redefine o impacto deles.
Um mesmo problema afeta de forma completamente distinta alguém que começou o dia ouvindo e alguém que começou o dia correndo. Há um motivo pelo qual distrações disputam tanto a atenção logo cedo. Não é apenas hábito social, é disputa de governo interior. Quem controla o início costuma influenciar o restante. A primeira voz cria um filtro. Tudo o que chega depois passa por ela. Se o filtro é confuso, tudo se torna pesado. Se o filtro é claro, até o que é difícil encontra ordem. Essa escolha é feita todos os dias, mesmo por quem não percebe. Não existe neutralidade no início do dia. Ou alguém escolhe o que vai ouvir, ou aceita o que vier primeiro. A escuta consciente transforma esse início em um ato de governo. Ela declara que o dia não será conduzido apenas por estímulos externos, mas por direção interior. Quando a primeira voz é alinhada, o dia responde com mais coerência. Conflitos não se ampliam desnecessariamente. Decisões não são tomadas no impulso. O desgaste diminui porque não há luta constante por controle. O interior já foi posicionado. E quando o interior está firme, o exterior perde poder de desorganizar. O próximo ponto revela algo ainda mais profundo. Existem palavras liberadas pela manhã que atuam como proteção invisível ao longo do dia, mesmo quando você não se lembra delas conscientemente. Existem palavras que blindam o caminho sem fazer barulho. Elas não se manifestam como promessas grandiosas, nem como sensações intensas, mas atuam como um ajuste silencioso que acompanha cada passo ao longo do dia. Quando liberadas pela manhã, essas palavras não exigem lembrança constante para produzir efeito. Elas operam em nível mais profundo, influenciando escolhas, atrasando encontros desnecessários e abrindo desvios que evitam desgastes invisíveis. Essa proteção não funciona como uma barreira rígida, mas como um direcionamento sutil. Em vez de impedir acontecimentos, ela altera o percurso. Algo atrasa, alguém não responde. Um compromisso muda de forma inesperada. Para muitos, isso parece acaso. Para quem escutou pela manhã, é coerência espiritual. A palavra liberada cedo cria um campo de discernimento que atua antes da consciência perceber o risco. O erro comum é imaginar proteção apenas como livramento visível. Mas a proteção mais eficaz é aquela que evita que você chegue ao lugar onde precisaria ser livrado. Ela age antes do confronto, antes da exposição, antes da perda de energia. E essa atuação começa no interior. A palavra ouvida pela manhã ajusta a sensibilidade. O que antes parecia aceitável começa a gerar incômodo. O que parecia urgente perde força. O que parecia insignificante ganha peso. Mesmo quando a pessoa não se lembra exatamente do que ouviu, os efeitos permanecem. Isso acontece porque a palavra não foi guardada apenas na memória, mas no centro. Ela se tornou referência. Decisões aparentemente simples passam a ser feitas com mais cautela. Respostas se tornam mais contidas. Silêncios surgem onde antes haveria confronto. Tudo isso é fruto de uma proteção que não precisa ser lembrada para funcionar. Há também um aspecto revelador. Essa blindagem não elimina totalmente o desconforto. Em alguns momentos, ela se manifesta como resistência interior. Algo não flui, não encaixa, não avança. Muitos interpretam isso como atraso ou bloqueio, quando na verdade é preservação. A palavra liberada pela manhã atua como um freio invisível quando o caminho não é seguro. Com o tempo, quem vive esse processo começa a confiar mais nesse tipo de proteção. Aprende a não forçar portas. Aprende a respeitar pausas inesperadas. Aprende a perceber que nem todo avanço é ganho. Essa confiança reduz a ansiedade e evita escolhas impulsivas que custariam caro mais tarde. O que resta compreender agora é como transformar essa escuta em hábito. E por que a constância dessa prática muda não apenas dias isolados, mas toda a percepção da vida ao longo do tempo. Transformar essa escuta em hábito é o que separa experiências pontuais de uma vida espiritualmente orientada. Quando a escuta acontece apenas de forma esporádica,
ela ajuda em momentos específicos. Quando se torna constante, ela muda a forma como a realidade é percebida. O dia deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um caminho acompanhado. A constância cria intimidade, e a intimidade aprofunda a clareza. No início, muitos escutam buscando respostas imediatas. Com o tempo, percebem que a escuta não serve apenas para resolver problemas, mas para formar discernimento. A vida começa a ser lida de outro modo. Situações repetidas passam a ser compreendidas como sinais. Pessoas recorrentes revelam padrões. O caos deixa de parecer aleatório. Tudo começa a se conectar porque o interior foi treinado a perceber antes de sofrer. Esse hábito não exige perfeição, exige retorno. Há dias em que a escuta parece rasa, outros em que parece profunda. O efeito não está na intensidade de cada manhã, mas na continuidade. A escuta diária cria uma linha invisível que atravessa o tempo. Mesmo quando um dia é perdido, o alinhamento construído sustenta o próximo. Isso gera estabilidade espiritual, algo raro em um mundo marcado por extremos emocionais. Com o passar do tempo, a pessoa percebe que já não começa o dia do mesmo lugar. Há menos ansiedade antecipada, menos necessidade de controle, menos medo do que ainda não aconteceu. A escuta frequente enfraquece a tirania da urgência. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e o presente ganha mais densidade. A vida se torna mais habitável por dentro. Esse hábito também muda a forma como dificuldades são enfrentadas. Elas continuam existindo, mas já não definem o estado interior. Há uma confiança silenciosa de que nem tudo precisa ser entendido de imediato. A escuta ensinou a esperar sem paralisar. Ensinou a caminhar sem pressa, mas sem estagnação. Ensinou que direção vale mais do que velocidade. Quando essa prática se consolida, algo essencial acontece. A pessoa passa a reconhecer a voz que a acompanha. Não como algo externo e distante, mas como uma referência interna estável. Amanhã deixa de ser apenas o começo do dia e se torna o ponto de realinhamento contínuo da vida. É nesse lugar que muitos descobrem que não estavam apenas buscando orientação para o dia, mas aprendendo uma nova forma de existir.